deputado estadual Valdeci Oliveira. Satisfação, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos e nossos telespectadores. É uma satisfação estar aqui mais uma vez ao vivo e excepcionalmente hoje, terça-feira, que eu deveria, na verdade, estar em Porto Alegre. Estou indo mais no final da tarde, em função de que hoje nós temos aqui na cidade um evento importante, mais um, onde nós estaremos discutindo e tentando mobilizar mais uma vez a questão do Hospital Regional. Então eu fui convidado para as 15 horas, estar lá na Escola Parque Pinheiro Machado, onde o JA daqui da cidade vai fazer o JA Comunidade, debatendo exatamente o Hospital Regional, e não tinha como não ficar, né? Porque é um assunto que eu tenho trabalhado, tenho me envolvido, tenho me dedicado, André, o máximo que posso, apesar muitas vezes de tu perceber que as principais autoridades aquelas que têm que fazer a decisão, desmotivarem alguns. Eu quero afirmar aqui para todos que se o governador esteve aqui na sexta-feira e deixou uma mensagem negativa, porque não tem, do meu ponto de vista, não tem o compromisso com aquilo que nós estamos lutando, que é o Hospital Regional, isso jamais vai nos desanimar, pelo contrário, isso vai nos animar ainda mais a nos organizar mais, nos mobilizar mais, porque nós não podemos aceitar de que uma obra que foi construída com dinheiro público, que foi investido até agora quase 70 milhões de reais, que teve inclusive por parte de uma família, de uma forma absolutamente generosa, doou 5 hectares graciosamente para o Estado, para ali construir um hospital público, e esse hospital pronto, 1 ano vai fazer agora, o dia 21 de setembro, e o governo do Estado até agora sequer teve a competência de decidir quem vai fazer a gestão desse hospital. A afirmação do governador, casada com a afirmação do secretário adjunto, o Francisco Paz, na última quarta-feira em Porto Alegre, na Comissão de Saúde, é a demonstração de um governo que não tem responsabilidade, que não tem a sensibilidade com algo extremamente grave, que é a questão da saúde. Nós não estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de locais que é necessário para nós salvar vidas. Nós vivemos hoje uma cidade que tem várias alternativas, mas que, em função de que é uma cidade, um polo regional, que atende toda a região centro do estado e que tem a única alternativa SUS, é o hospital universitário, superlotado e que, com uma garra extraordinária de médicos, enfermeiros, técnicos, todos os funcionários do hospital universitário dão ainda conta do atendimento de uma superlotação, que mais do que o limite hoje tem uma média de 30 a 40 bacas espalhadas pelos corredores do hospital para atender os pacientes com muita determinação e qualidade. Nós não podemos aceitar de que o governo não tenha como prioridade absoluta por uma razão que nós não conseguimos entender. Porque se o governo Sartori tivesse tido a responsabilidade, a sensibilidade e, do meu ponto de vista, a capacidade de compreender a importância, não teria cortado, digamos assim, o que já estava acordado em 2014, que era de que a IBSER faria a gestão do Hospital Regional. Ou seja, vieram com toda uma outra onda de que quem faria a gestão do hospital era o Sírio-Libanês, o Moinhos de Vento, Mãe de Deus, que na verdade a sociedade foi enrolada com isso, foi iludida, a opinião de Santa Maria, a população de Santa Maria, com estas várias manchetes que aconteceram. Aqui esteve, uma semana antes das eleições de segundo turno, o secretário de Saúde e vários outros anunciando de que o hospital abriria a partir de janeiro de 2017. Depois, em novembro, aqui esteve o ministro da Saúde, o ministro do Bem Social, o prefeito, o secretário, todo mundo, o governador, dizendo que o hospital começaria em março. E agora nós estamos chegando quase ao final do ano 2017, já na metade do mês de agosto, e o governador vem aqui e diz de uma forma quase irônica, porque aliás essa é um pouco da prática do governador, dizendo o seguinte: eu não posso afirmar nada e creio de que o hospital não será aberto até o final do meu governo. Ou seja, isso é irresponsabilidade. E isso joga cada vez mais para a opinião pública a forma que este governo tem de tratar os assuntos absolutamente sérios, que é a questão da saúde. Então, nós temos assim, André, convicção de que hoje nós temos um cenário que precisa ser ampliado.
É bom dizer que a gente tem tentado chamar todo mundo para esse debate, ou seja, eu tenho falado muito a frase de que nós temos que desgrenalizar essa discussão, entendeu? E é por isso que hoje nós temos um conselho gestor que debate permanentemente com a minha participação, com a participação do reitor da universidade, com a direção do USME, com o presidente da EMCentro, o prefeito de São Cepé, o Léo, com o presidente do consórcio intermunicipal de saúde, o prefeito Paulinho da Restinga Seca, com o Conselho Municipal de Saúde, com a Prefeitura de Santa Maria, com a Câmara de Vereadores, enfim, todos esses setores, esses órgãos, assim, entidades importantes, fazem parte desse conselho. Estamos há 25 dias esperando uma resposta por parte do gabinete do governador, que nós solicitamos uma audiência com esse conselho gestor para conversar com o governador. Lamentavelmente, até agora não tivemos nenhuma resposta sobre isso. E estamos agora ouvindo algumas barbaridades, assim, eu vi hoje, inclusive no Jornal da Cidade, uma pessoa que é importante, não vou aqui entrar no mérito, dizendo de que nós temos que tirar a política desse debate. Olha, não existe como tu tirar, entendeu? Ou seja, não toda e qualquer ação é política. Isso é, no meu ponto de vista, a ignorância total de alguém que já foi prefeito, que tem cargos importantes, que tem liderança e que acaba colocando uma bobagem dessa no jornal. Então, hoje, inclusive, André, a EMCentro, que é a Associação dos Municípios da Região Centro-Estado, tem reunião. A pauta da reunião era um outro tema, mudaram a pauta na última hora para discutir a questão do hospital regional a partir da fala do governador, que mais do que dizer que talvez não consiga, não disse que não abrirá até o final do seu governo, disse mais de que tem que associar toda a questão da hospital regional e que os municípios também têm que participar. Então, além de tirar o corpo fora, coloca no colo dos prefeitos, que já vivem em situação de dificuldade enorme financeiramente, para que os prefeitos assumam a tarefa. Então, nós estamos com isso, fazendo esse movimento. Eu estarei amanhã em Porto Alegre, na Comissão de Saúde, fazendo um pronunciamento forte sobre isso, e também espero conseguir um espaço no plenário, na tribuna do plenário, amanhã ou quinta-feira, para também falar sobre esse assunto. Nós não podemos ficar calado diante de uma situação absurda, irresponsável, incompetente e mal intencionada do governo do Estado. Não era o caso de acionar também o Ministério Público, uma vez que o secretário de Estado falou pelo governo, não só para a cidade, mas dentro de um horário eleitoral, do qual a legislação também não o permitia na época. Eu não quero entrar muito nessa ideia, mas o Ministério Público já tem 2 ações que já estão sendo encaminhadas. Porque João Gabardo dos Reis falou para a comunidade sem dentro do horário eleitoral. Exatamente, e mais do que isso. Eu só quero linkar, ao falar lá, ele não falou por si, João Gabardo, que ele falou pelo governo. Ele falou pelo governo. Exatamente. E quando o governador disse isso na sexta-feira, eu me surpreendi, porque eu achei que ele falaria para dar continuidade ao que disse o secretário. Exatamente. Eu achei que o governador mostraria a hombridade de homem público e político. Se não querem falar de político, que fale de homem público, mas que tivesse uma hombridade de homem público de dizer: o meu secretário, ao dizer na campanha eleitoral que abriríamos, disse num cenário que hoje se mostra outro. Não, ele nem liga uma coisa com a outra. Se tu entrar, primeiro que o Conselho Municipal de Saúde teve uma audição essa semana, pelo que eu sei, eles também vão estar acionando o Ministério Público sobre várias questões dessa questão. Pelo serviço público, nós acionar o Ministério Nós estamos, logicamente, ainda analisando, porque nós não queremos tomar a iniciativa de fazer uma ação no Ministério Público por conta do comitê, para que logo ali adiante o governador e seus assessores digam de que está atrasado em função de uma ação que nós movemos. Ou seja, nós temos todos os cuidados também para não criar mais uma alternativa dentro da enrolação que eles estão fazendo. Em relação ao que tu falas, eu não tenho dúvida nenhuma de que o que aconteceu ali na véspera, nós podemos hoje dizer, sem medo de errar, que foi um estelionato eleitoral, entendeu? Porque usaram uma ferramenta absolutamente sensível, usaram um tema que a comunidade de fato quer e tem lutado muito, e acabou nesse período não fazendo, pelo contrário, transformando só aquilo ali para um mote absolutamente, especificamente eleitoral e não para resolver a situação. Eu não quero saber
quem vai abrir o hospital, quem vai fazer a gestão do hospital e quem vai decidir se a partir do A, B, C ou D, André. O que nós queremos, e é esta a nossa determinação e a nossa luta, é que o hospital seja aberto e que esse hospital que tem 230 leitos e que tem a prioridade para atender média e alta complexidade, venha atender a população, seja um hospital público, 100% SUS, e não como alguns já estão querendo, que como não pode ter quem queira assumir público, tem que privatizar. Olha, isso não é o que nós queremos, não foi para isso que o dinheiro público foi jogado lá, para construir um grande hospital. Então acho que é uma luta que nós vamos continuar. Se o governador acha que a fala dele coloca uma água fria no tema, ele está muito enganado. A fala dele botou muito mais lenha na fogueira. E não só, estou falando eu como deputado, e acho que estou fazendo meu papel, esse é o meu dever, esse é o meu papel. Outro dia eu vi um imbecil dizendo de que não tem que meter política. Quer dizer, se eu não me meter, se eu não estiver na linha de frente, vão dizer que eu sou omisso. Vão dizer que o deputado... Bom, eu sou deputado, represento essa região com muito orgulho, toda essa caminhada há mais de 40 anos, e tenho muito orgulho de dizer que cada ano que passa, muito mais comprometido eu estou com essa luta, porque este é meu compromisso, foi para isso que o povo me delegou seu voto, vou continuar lutando muito, e é uma questão de honra. Enquanto esse hospital não abrir, eu não vou silenciar, a não ser que me silencie, mas vai ser difícil porque eu ainda acredito que esse país, apesar de todos os golpes, ainda temos um pouco de democracia. Esse senhor que se chama João Gabardo dos Reis, que só fui conhecer de ouvir falar dele quando foi nomeado secretário de Estado, não respondeu por escrito as perguntas que o senhor encaminhou para a Secretaria de Saúde. Francisco Passo é quem respondeu, pelo que eu li no jornal. Isso. O senhor falou agora no início da entrevista que na quarta-feira recebeu na Comissão de Saúde também o senhor Francisco Passo. E ele nem se digna. Não tem a menor dignidade de vir responder para o santamanense depois de ter participado no programa eleitoral, prestando favores políticos. Esse é o grande Isso problema. É favor político. Esse é o grande problema, André. Eu acho que a irresponsabilidade, mas ao mesmo tempo também a contradição daquilo que foi dito, daquilo que ele veio fazer aqui e não pode concretizar por incompetência ou por outras razões, ele tem hoje dificuldade. Inclusive, nem tem ido ele na Comissão de Saúde, tem ido adjunto na Comissão de Saúde. Quer dizer, as respostas que têm sido dadas pela imprensa e pelas que eu tenho ouvido são dadas por outros assessores e não pelo próprio Gabardo. Então, a irresponsabilidade. Agora, eu não quero mais, eu disse isso, nós não queremos mais falar com intermediários. Nós queremos falar com o governador. Eu quero que, apesar daquilo que o governador falou aquele dia aqui, na sexta-feira, nós temos que ir ao governador para dizer o que significa esse hospital. Porque eu acho, sinceramente, que o governador, mesmo já tendo ido visitar o hospital, ele não sabe o que significa para toda a região centro do estado. Ele não sabe, por exemplo, que um município que nem Júlia Castilho leva por ano, gasta por ano 2.400.000 reais só para levar paciente para Passo Fundo, Porto Alegre ou Uruguaiana. Ele não sabe, por exemplo, que todos os municípios da região gastam muito mais do que os 15% que a lei determina, 18%, 19%, 20%, 21% do seu orçamento de saúde, e a grande parte desse recurso é para levar paciente para Porto Alegre, Passo Fundo, Uruguaiana, Rio Grande, quando a ampla maioria desses pacientes que vão para lá, com o hospital funcionando, aqui vão ser atendidos. Então, esta é a realidade que nós temos que fazer. E eu fico muito feliz de ter muita gente junto com nessa luta, os prefeitos, vereadores, secretários, independente de partidos. O reitor da universidade, o professor Paulo Burman, tem sido um gigante nessa articulação. Prova está que na semana passada, atrasada, fizemos uma grande reunião com 250 pessoas. E eu creio que agora, na quinta-feira, André, o reitor Paulo Burman estará em Brasília, numa reunião com o presidente da EBSER. E aí eu quero, o professor Paulo, que eu ouvi da direção da EBSER, realmente o que eles pensam, porque o secretário adjunto diz que a EBSER não está mais interessada. A informação que eu tenho não oficial, de que sequer o governo conversou com a EBSER. Ou seja, esse tipo de enrolação, de enganação, de ludibriar a inteligência e a cabeça do povo santamanense, nós não podemos aceitar. E eu acho que todas as lideranças, todas, sem exceção, neste momento, não tem algo mais importante do que a luta pela abertura do Hospital Regional 100% SUS para o bem da nossa comunidade. Telejornal ao vivo, 1h17. Eu só queria encerrar com o jogo
de desinformações, desinformações desencontradas, mas é melhor dizer desinformações, que parece fazer parte de um cenário articulado, que é aquilo que se chama historicamente de cortina de fumaça. Você lança uma confusão de dados que aí ninguém compreende mais nada e a gente se desobriga de dar respostas concisas. Por exemplo, se falou nessa semana, e foi barbárie o que se ouviu, 60 milhões de reais para concluir. O cidadão mais humilde, de raciocínio não aprofundado, já pensou, mas não falaram que construíram com 45 milhões e agora precisa 60? Onde é que essa conta não fecha? Se falou também, só um outro dado, 6 milhões para um projeto que teria chegado à mesa do governador para essa questão da gestão. Plano operativo. Plano operativo. Não. As instituições que disseram ter recebido 6 milhões disseram, olha, nós não recebemos esse valor, foi nota oficial, aí sim você tem um dado. Nós recebemos algo em torno de 300 mil. Esse, para mim, é a questão mais grave, entendeu? Eu estive, inclusive, em Brasília, no Ministério da Saúde, e lá o Ministério da Saúde me disse que, através do governo do Estado e do Ministério da Saúde, teria sido contratado o Sírio-Libanês para fazer uma chamada consultoria ou um plano operativo, coisa que o Hospital Universitário já tinha feito lá na discussão da IBSER e que custou isso 5 milhões e 900 mil reais. Bom, isso foi falado do Ministério da Saúde, foi falado pelo governo do Estado, por vários lugares. Aí, o Sírio-Libanês, na semana passada, por nota encaminhada à imprensa, disse que receberam 300 mil reais. Bom, alguma coisa está errada. Nota oficial. E a distância é muito grande, uma diferença uma da outra. Aí vem agora o senhor Francisco Paz e diz na Assembleia de que para poder fazer funcionar o hospital tem que ter mais 60 milhões. Olha, isso é para... Como dizia o meu avô, isso é conversa para boi dormir, entendeu? Isso é para tentar iludir a opinião pública e criar, como você mesmo falou, uma confusão para inclusive as pessoas achar que também não dá mesmo para abrir ou estão fazendo uma disputa que não sei o que lá. Lamentavelmente, André, esta é a grande realidade e eu acho que nós não podemos, em função desta falta de compromisso e de vergonha muitas vezes, porque a gente não pode tratar a população dessa forma, nós aí que temos que nos mobilizar, insistir, nos organizar e como disse um líder aqui outro dia lá na universidade, se nós tiver que daqui uns dias pegar 30 ônibus e encher de gente lá para frente do palácio, exigir do governador uma questão concreta e objetiva, nós certamente teremos que fazer. Vamos aguardar mais alguns dias, eu acho que as ações terão que ser um pouco mais duras do que a gente fez até agora. Deputado, muito obrigado. O senhor tem compromisso, está com a agenda corrida aí. Nós agradecemos mais uma vez por estar aqui conosco, né, enriquecendo o nosso programa com um debate que, sem luzes para se alcançar, precisa ser feito até para nós sairmos dessas trevas aí, tá bem? Obrigado, André. Estamos sempre à disposição e parabéns aí à TV Santa Maria.